Começa agora Grão de Trigo, plantando sementes de vida. Uma conversa semanal sobre temas de teologia e espiritualidade, aplicando na vida os princípios do Evangelho. Olá, eu sou o Padre Márcio Ferdinando e este é o Grão de Trigo, plantando semente de vida. No EP de hoje conversaremos sobre a adoração eucarística e seu valor para a vida espiritual. Esse EP encerra uma série que deveria ter sido apresentada já há um mês. Ficamos aí umas 3 semanas sem a gravação do Grão de Trigo. Estou com uma reforma aqui na casa paroquial e o meu escritório, onde eu tenho aqui de forma muito amadora, né, uma mesinha de som, uma interface para gravar o Grão de Trigo, precisou ser desfeito, desmontado. Então estava tudo encaixotado junto com os meus livros e acabei que não consegui encontrar um ambiente, um local. Estou gravando ainda de forma improvisada, mas assim é a vida, né? Nem tudo é feito da melhor forma possível, é feito do jeito que dá. Então o EP de hoje será do jeito que dá, porque a palavra de vida tem que ser semeada nos corações. A igreja, com seu culto eucarístico, o vive de diversas formas, né? Existem diversas formas de culto à Santíssima Eucaristia. Existe, por assim dizer, aquele culto primeiro que se dá na própria celebração da missa. A missa é o modo primeiro do nosso encontro com a Eucaristia. O local de se encontrar com Jesus na Eucaristia, em primeiro lugar, é ali na própria celebração eucarística. E coloca em destaque a celebração eucarística dominical. Mas os cristãos, desde o primeiro momento, valorizaram essa presença eucarística e conservaram a Eucaristia. As finalidades da conservação da Eucaristia, em primeiro lugar, a primeira finalidade de conservar a Eucaristia para além da missa é para que ela seja administrada como viático. A administração da Eucaristia como viático é o primordial motivo de conservar a Eucaristia depois da missa. Como fim secundário dessa conservação, nós temos a distribuição da comunhão fora da missa, que é uma das formas também de culto eucarístico, e a adoração a nosso Senhor Jesus Cristo presente no sacramento do altar. Nós sabemos, por nossa fé, e proclamamos que este mistério é grande. Não é mais pão, nem mais vinho, mas é o próprio corpo e o sangue de Cristo. A Igreja, na sua tradição milenar, inspirada pelo Espírito Santo, conservou essa presença, conservou a Eucaristia para celebrar a presença de Cristo, e assim a Assembleia dos Fiéis, reunida em nome de Cristo, indo ao encontro de Cristo na mesa eucarística, pôde também, de acordo com a variedade dos lugares, dos tempos, e também ao encontro de Cristo na adoração eucarística. Porque o fiel é chamado a fazer aquela comunhão com o seu Senhor. Comunhão essa que se dá de forma sacramental pela recepção da hóstia consagrada, mas comunhão também que se faz espiritualmente pela adoração eucarística. A adoração eucarística, portanto, é um lugar de encontro com Cristo, um lugar de comunhão com o Senhor. Como eu dizia, o primeiro motivo da Igreja conservar a Eucaristia para fora da celebração da própria missa é o viático. O viático é aquela Eucaristia levada aos enfermos no momento derradeiro de sua passagem, né? No momento derradeiro de sua vida. Depois, a Eucaristia foi sendo também levada àqueles que, impedidos de participar da Assembleia Dominical, buscaram essa comunhão. E, ao longo dos séculos, por ação do Espírito Santo, se desenvolveu o culto eucarístico. Então, a presença da Eucaristia
ali no sacrário foi buscada pelos fiéis que começaram, já de antiga devoção, a adorar Jesus Cristo, a buscar essa intimidade com Cristo. O ápice da Eucaristia é a própria celebração, é o próprio sacrifício vivido ali na missa, na Eucaristia dominical. Mas os fiéis cultuam também a presença de Cristo nesse sacramento, quando, por piedade, buscaram a adoração eucarística. Que nós possamos nos esforçar por levar uma vida conforme o mandamento do Senhor. E esse esforço por levar uma vida conforme ao mandamento do Senhor é expresso também por aquela procura constante de Cristo na oração pessoal. Nesse EP eu quero provocar isso, quero provocar o teu desejo a buscar Jesus no sacrário, a buscar Jesus na missa que você participa, mas a buscar Jesus também no sacrário. Que bonito é chegar alguns minutos antes na igreja. Tem gente que chega para a missa dominical, a missa está marcada para 7 horas da noite, chega às 7 horas, né? O padre está na procissão de entrada, a pessoa está chegando. É importante que você faça um esforço de chegar alguns minutos antes. Chegue ali 10, 15 minutos antes, entra na igreja, se ajoelhe diante do sacrário, faça a tua oração, procure o teu encontro com Jesus na Eucaristia. Porque existe uma relação entre aquela missa que você vai participar, e preferencialmente comungar, se estiver preparado, né, buscando uma vida de comunhão com Deus, uma vida na presença dele, comungar sacramentalmente, mas há sempre aquela comunhão que pode ser celebrada espiritualmente, pode ser celebrada na adoração eucarística. Então que nós possamos valorizar a adoração eucarística. A adoração eucarística que é feita privadamente, quando eu adoro Jesus velado dentro do sacrário, mas a adoração eucarística que também é feita publicamente, quando na igreja se expõe o Santíssimo Sacramento para que seja adorado pelos fiéis. E é importante que se estenda em alguns momentos na vida da igreja a adoração eucarística. É importante que se tenha, né? A igreja tem anualmente a grande festa de Corpus Christi para que a gente possa fazer a nossa adoração pública. Mas toda paróquia é importante que tenha também momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento. E como se comportar diante do Santíssimo Sacramento? Primeiro, tomando sempre consciência de que não é mais pão, que não é mais vinho, tomando consciência de que é o próprio Cristo. Então, diante do Santíssimo Sacramento, se faz genuflexão, né? Uma genuflexão simples, que é tocando o solo com o joelho direito, seja o Santíssimo Sacramento exposto para adoração pública, seja o Santíssimo Sacramento no sacrário. Sempre quando o fiel passa diante do sacrário, ele deve fazer a genuflexão simples. Toda vez que você passar diante do sacrário, entrar numa capela que tem o Santíssimo Sacramento, a gente faz a genuflexão, a gente se ajoelha. Na exposição do Santíssimo Sacramento com o ostensório, isso aqui é uma coisa importante também, se acende 4 ou 6 lâmpadas para significar, 4 ou 6 velas, para significar e expressar aquela presença de Cristo que nós adoramos, Essa exposição prolongada do Santíssimo Sacramento é algo de grande valor, uma exposição prolongada do Santíssimo Sacramento. Aquela exposição prolongada que se demore ali por um dia, se demore por mais dias. Então, assim, como é bonito uma comunidade que adora Jesus na Eucaristia. Adora Jesus de forma privada, individualmente, cada fiel fazendo aquela oração pessoal diante de Jesus, mas também comunitariamente. Essa adoração a Jesus Cristo faz parte da fé católica. A Eucaristia
ela é a celebração da ceia do Senhor. Então, a missa se torna o centro de todo o mistério eucarístico, mas desde sempre os cristãos desenvolveram um culto eucarístico de adoração. Se presta a Jesus no Santíssimo Sacramento aquele culto de latria devido somente a Deus. Nós adoramos a Eucaristia porque é o corpo de Cristo, é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu te convido, próxima vez que você entrar numa igreja, a ter essa reverência a Jesus na Eucaristia que está ali no sacrário. Por quê? Porque é o nosso Senhor e nós buscamos comunhão de vida. Como precisamos de comunhão com Jesus? Jesus declarou no Evangelho: sem mim, vós nada podeis fazer. Um modo de celebrar esta comunhão, é com a adoração eucarística. Aquele que adora Jesus na Eucaristia cresce na intimidade com Cristo. Aquele que adora Jesus na Eucaristia cresce na intimidade com Cristo. E como adorar Jesus na Eucaristia? Como se comportar com Jesus na Eucaristia? O próprio Espírito te conduzirá na oração. A primeira e talvez principal coisa que a gente precisa ter aqui claro é que se está com Cristo, como se está com o divino amigo, né? Como se está com alguém de intimidade. Então chegue na presença real de Cristo na Eucaristia, ajoelhe, profira as tuas orações, né? As orações vocais, o Pai Nosso, a Ave Maria. Professe a tua fé rezando o creio. Leia alguma passagem da Sagrada Escritura, o livro dos Salmos. E, sobretudo, converse com Jesus. Jesus está ali para nos escutar. Vinde a mim, disse ele, todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. A oração eucarística é o local de consolação. Então, estar com Jesus no sacrário, adorando Jesus na Eucaristia, se está ali com um amigo. Então, se conversa, se diz da própria vida, se conta da própria história, coloque-se, né, diante de Cristo ali com esse desejo de encontrar aquele Deus que te salva. Jesus veio para que nele tenhamos vida e vida em abundância. Na Eucaristia, o Senhor nos salva. Faça uso de alguns livros de oração. No podcast anterior nós falávamos da importância desses livros de oração. Faça uso desses livros para ajudar, né? Para te ajudar ali na oração. Mas, sobretudo, busque essa intimidade de quem conversa com um amigo. Converse com Jesus. Trago aqui agora a leitura oracional de um hino eucarístico, que é o hino Pange Lingua. Vamos todos louvar juntos o mistério do amor, pois o preço deste mundo foi o sangue redentor, recebido de Maria que nos deu o Salvador. Veio ao mundo por Maria, foi por nós que ele nasceu, ensinou sua doutrina, com os homens conviveu. No final de sua vida, um presente ele nos deu. Observando a lei mosaica, se reuniu com os irmãos. Era noite despedida, numa ceia-refeição. Deu-se aos 12 em alimentos, pelas suas próprias mãos. A palavra do Deus vivo transformou o vinho e o pão, no seu sangue e no seu corpo, para a nossa salvação. O milagre nós não vemos, basta fé no coração. Tão sublime sacramento adoremos nesse altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento os sentidos completar. Ao Eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém.
Que bonita é a nossa fé, expressa aqui no Pão de Língua, né? A nossa fé na presença real de Cristo na Eucaristia. Os sentidos não nos revelam Jesus. Você olha, você vê pão. Mas a fé sabe que ali está Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, diante da Eucaristia, nós adoramos, nós nos prostramos, nós nos rendemos. E o que é a Eucaristia, né? A Eucaristia é este pão dado aos fracos, o alimento do seu corpo, né? Deus nos dá o corpo do seu Filho, Ele nos dá, Jesus se deu a nós, o sangue redentor. Então, adorando Jesus, nós somos nutridos para a eternidade. Adore Jesus na Eucaristia. Ele é aquele capaz de nos salvar, aquele capaz de nos curar. Ele é aquele capaz de nos restaurar, também trago um outro hino eucarístico, que é o Adoro-te Devote. Ó Deus verdadeiro, sob o vinho e o pão, aos teus pés depositamos nosso coração. Vista, gosto e tato dizem-nos que não, mas o ouvido acolhe tua afirmação. Cremos que é verdade, ó Filho de Deus, tudo que ensinastes, porque vens do céu. Na cruz escondias o esplendor de Deus, aqui se ocultam o corpo e sangue teus. Pois és Deus e homem, como na paixão. Dai-nos o que deste ao teu bom ladrão. Nós não vemos as chagas, como viu Tomé, mas Deus proclamamos com a mesma fé. Dá-nos cada dia crer que é Senhor, única esperança, todo o nosso amor. Lembras tua morte numa refeição e dás vida ao homem, consagrando o pão. Dá-nos nessa terra só de te viver e outros alimentos não apetecer. Ó bom pelicano, nosso Salvador, limpa no teu sangue todo o pecador. Dele uma só gota lava todo o mal, faz do mundo inteiro lúcido cristal. Jesus, que encoberto temos sobre o altar, quando te veremos ante o nosso olhar? Quando face a face nos trará assim a alegria eterna da visão sem fim. Amém. E eu não podia deixar de encerrar esse podcast com um outro hino eucarístico, o Deus de amor, né? Deus de amor, nós te adoramos neste sacramento, corpo e sangue que fizestes nosso alimento. És o Deus escondido, vivo e vencedor. A teus pés depositamos todo o nosso amor. Meus pecados redimiste sobre a tua cruz, com teu corpo e com teu sangue, ó Senhor Jesus. Sobre os nossos altares, vítima sem par, teu divino sacramento queres renovar. No Calvário se escondia tua divindade, mas aqui também se esconde tua humanidade. Creio em ambas e peço, como o bom ladrão, no teu reino eternamente tua salvação. Creio em ti ressuscitado mais que São Tomé, mas aumenta na minha alma o poder da fé. Guarda a minha esperança, cresce o meu amor. Creio em ti ressuscitado, meu Deus e Senhor. Ó Jesus, que nesta vida pela fé eu vejo, realize, eu te suplico, este meu desejo, ver-te enfim face a face, meu divino amigo, lá no céu, eternamente, ser feliz contigo. Este foi o podcast Grão de Trigo, gravado assim em cenários de emergência, porque nós estamos numa confusão aqui na paróquia, como eu dizia no início, mas precisamos nos colocar diante de Deus, parar diante da Eucaristia. Adore Jesus. Os nossos olhares não são capazes de ver, mas o coração, pela fé, é capaz de reconhecer. É Jesus, é aquele que pode nos dar vida nova. Eu te garanto não porque eu tenha alguma força para garantir alguma coisa, te garanto porque a nossa garantia é a palavra do próprio Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos darei descanso.
Eu te garanto, se você buscar a Jesus na adoração eucarística, Ele te dará consolo, Ele salvará teu coração, Ele mudará a tua vida. Quem adora Jesus na Eucaristia vê-se transformado pelo poder de Deus. Muitos às vezes sentem que são frios, que faltam perseverança, muitos às vezes se sentem abatidos ou angustiados, muitos às vezes passam pelas provas da vida desanimados. Comece a adorar Jesus. Comece a chegar mais cedo na celebração da missa dominical e fazer tua adoração ao Cristo, mesmo velado no sacrário. Se ajoelhe e converse com Jesus na Eucaristia. E eu te garanto, a tua vida vai mudar e você não será mais o mesmo, porque o fogo do Espírito que age no coração do Cristo agirá também no teu coração. É o coração de Jesus na Eucaristia que vai te mudar. Se adorássemos mais Jesus, tudo seria diferente. Este foi o grão de trigo, plantando sementes de vida, que você possa se colocar diante de Deus, né? Se quiser nos ajudar, mande um e-mail com sugestões, com indicações para ferdinandopalmas@gmail.com. Grão de trigo, plantando sementes de vida.